Frank, capítulo 8. Bem-vindo a uma verdade. Lívia estaria fora da cidade por 5 dias. Frank precisava ficar naquela casa imensa, sozinho com o chefe autoritário. Seria o pior fim de semana da sua vida, e ainda era quinta-feira. No trabalho, foi tudo normal e tranquilo. Eric quase não ficou no escritório, e Gregório estava de volta, porém um pouco mais discreto e aproximando-se menos de Frank. Quando chegou em casa, encontrou Ernesto no pátio. Sorriu, contemplando um homem lindo e agradável. Me disseram que nossa campanha foi um sucesso, disse Ernesto sorrindo. Foi sim. Espero que isso nos traga frutos, comentou Frank. A casa da piscina está quase pronta. Aproximou-se um pouco mais. Sério? Será que posso ser o primeiro convidado? Você será, respondeu Frank sorrindo. Ernesto, preciso da sua ajuda, gritou Eric, entrando no pátio. Frank revirou os olhos, dirigindo-se para o quarto. Depois de um banho, estava com uma calça confortável e a camisa branca velha que gostava de usar para dormir. Sentado na janela, observando a lua. Lembrou-se daquela noite do jantar com a família de Lívia e como Eric estava amável naquela noite, recordando o sorriso dele quando estavam na despensa pegando gelo. Você quer morrer, garoto? Indagou Eric, entrando no quarto. Frank arregalou os olhos, virando-se depressa para ele. Se você cair daí, as pessoas vão pensar que te matei, falou. Estava olhando a lua, disse. Está linda. É como sempre foi, muda de fase, mas é a lua de sempre. Claro que você diria isso, murmurou Frank. Quer falar comigo? Sim, vim dizer que não quero mais você na empresa, respondeu Eric, desviando o olhar para o chão assim que Frank o encarou. Mas foi a Lívia que me contratou, disse o jovem, descendo da janela e ficando em frente ao chefe. Não quero você lá. Mas Gregório tentou falar, mas Eric o empurrou com força sobre a cama, fazendo a cabeça dele ir e voltar bruscamente. Frank ficou deitado, apenas apoiando-se nos cotovelos, os cabelos bagunçados, olhando para Eric enraivecido. Não quero saber o que o idiota do Gregório disse, falou, saindo dali e deixando a porta aberta. Frank deitou na cama sem saber o que fazer. Queria pegar Eric pelo pescoço, mas por outro lado, queria fugir dali o quanto antes. Lembrou-se de Alex e sentiu saudade. Não conseguia dormir naquela noite estranha e quente. Desceu para tomar um copo de água por volta das 2 horas da manhã. Assustou-se ao ver Eric sentado no sofá segurando uma garrafa de tequila na mão. Vestido com um pijama de mangas curtas na cor azul escura. Virou-se para as escadas pensando em subir novamente. Por que está fugindo? Indagou Eric, possivelmente embriagado. Frank fechou os olhos por alguns segundos. Virou-se indo até ele. Porque você é agressivo? Eric olhou para ele, batendo com a mão em seu lado no sofá. Senta aqui. Sentou-se engolindo seco. Eric virou-se para ele. Você tem um cheiro bom, falou. Seus olhos quase se fechavam. Tamanha era a bebedeira. Obrigado, respondeu Frank, observando a mão de Eric aproximar-se de sua perna. Franziu o senho assim que a mão do outro foi parar em sua coxa, e lentamente foi subindo, deixando ele entusiasmado, todavia confuso. Frank virou-se para ele, emitindo pela primeira vez o nome do jovem, e jogando-se em seus braços. Beijaram-se com movimentos suaves. Frank conseguiu sentir o gosto do álcool, mas o cheiro do cabelo dele era satisfatoriamente doce. As mãos dele desciam pela cintura do jovem, entrando por baixo de sua camiseta e fazendo-o arrepiar-se a cada leve toque. As respirações estavam compassadas. Para Frank, aquilo parecia muito errado, mas a melhor coisa que havia feito até o presente momento. A melhor sensação que sentiu em sua vida. Estava ficando sem fôlego. O outro, sobre ele, o beijando por quase horas. De repente, afastou-se um pouco, olhando. Você está bem? Perguntou o chefe. Muito, respondeu sorrindo. Eric, que estava sobre ele com certa agilidade, pegou as suas mãos, segurando-as para trás com um pouco de força. Ok, gente, é o seguinte. Essa é a página 115, tá? E eu não vou ler isso daqui porque, né,
é complicado, pode ser que o YouTube vai bloquear ou coisa assim, eu também... como fica complicado ali o conteúdo para criança, quando a gente fecha o conteúdo, às vezes tem que botar identidade e tal, então eu não vou ler essa parte. E eu vou pular uma boa parte aqui, e aí se vocês quiserem saber direitinho o que aconteceu, que já deixou meio óbvio o que vai acontecer, mas se vocês quiserem saber os detalhes, a página é 115, anota aí para olhar lá o que acontece realmente. Aí, então, eles vão para o quarto, tá? O quarto de hóspedes, que é o quarto de baixo. E algumas horas depois, estavam deitados um ao lado do outro, e Eric conseguiu perceber o sorriso malicioso do jovem, como se pedisse por mais, mas ele estava exausto. Virou-se sorrindo. Por favor, não fale. Enfiou a cabeça nos travesseiros, ficando de bruços. Não, disse Frank, deitando sobre ele. Prometo que ficarei em silêncio, sussurrou no ouvido do outro, a seguir roçou a barba que estava por fazer no pescoço de Eric, que arrepiou-se. Eric acordou pela manhã, estranhando o quarto, com uma ressaca terrível. Olhou para o lado e viu as roupas de Frank. Droga, resmungou, lembrando-se da noite. Levantou-se devagar, colocando a calça, sem a cueca. Foi para a cozinha, encontrando Carlota, colocando a mesa para o café da manhã. Bom dia, Carlota. Bom dia, senhor. Tem remédio para dor de cabeça? Acho que acabou, senhor. Posso ir buscar. Você faria isso? Perguntou, colocando a mão na testa. Claro, senhor. Com licença. Tomou um pouco de água e subiu para o quarto de Frank. Ao chegar, ouviu o chuveiro ligado. Foi até o banheiro e parou observando o jovem, que estava de olhos fechados, deixando a água cair pelo seu corpo. Frank não percebeu sua presença. Enquanto sentia a água morna cair, seus pensamentos estavam frenéticos, lembrando-se de cada detalhe da noite. Esforçava-se para acreditar. Ao abrir os olhos, viu Eric escorado na parede, com os braços cruzados, olhando em sua direção. Não conseguiu dizer nada, só admirou a beleza dele. Os cabelos despenteados, o peito com algumas marcas vermelhas. Congelou ao ver que o outro abriu a porta do box e entrou dando um sorriso malicioso. Ok, mais uma parte em que não vou ler, e a página 116, tá? Porque eles são bem safadinhos. E aí eu vou ver aqui onde eu posso começar. Como eu já expliquei pra vocês, coisas que eu acho desnecessário ler aqui abertamente assim. Pra não bloquear o vídeo e também daqui a pouco se tiver menor ouvindo e tal. E eu sei que tem a opção pra bloquear. Só que com esse bloqueio, traz alguns problemas, que é o caso de você precisar colocar a identidade e tal. Então tem gente que... Eu até fiz esse bloqueio, tem gente que reclama e não consegue, não quer colocar a identidade, enfim. Então nós vamos pular algumas partes que a gente achar assim meio pesadinha demais para ler abertamente, tá? Para Frank, naquele momento não existia chefe garoto, nem esposa, amigos ou sua mãe, mas sim 2 amantes, 2 homens delirantes de desejo. Assim que Eric o deixou sem forças, finalizou o banho e saiu em silêncio. Frank, desorientado, não tinha certeza se deveria vestir-se para ir ao trabalho. Se Eric havia mudado de ideia sobre ele voltar ou se estava sonhando ainda. Na dúvida, colocou uma roupa que adaptava-se para tudo. Descendo para o café da manhã. Carlota havia deixado o café de ambos pronto sobre a mesa da sala de jantar. Sentou-se e começou a comer. Sem demora, Eric apareceu. Puxou as coisas que estavam do outro lado da mesa para sentar próximo de Frank. Sorriu, ajeitando a cadeira logo após colocar uma uva na boca. Colocou a mão sobre a coxa do jovem, que deu um pequeno pulo assustando-se. A Carlota, balbuciou. Dei folga para todos até segunda, respondeu, segurando o riso e inclinando-se para o lado dele. Frank queria muito perguntar o que estava acontecendo, se deveria ir com ele para a empresa, mas estava tão feliz e completo com aquilo que acabou por aceitar as coisas como estavam e entrou no jogo dele. Ok, o beijou. Você vai comigo para a empresa. E pode tirar essa jaqueta, não precisa ficar escondendo as suas tatuagens. Ajudou o jovem a tirar, colocando a mesma sobre a outra cadeira, deslizando uma das mãos pelos cabelos de Frank. Seu cabelo assim natural é tão bonito.
Estavam dentro do carro, a caminho da empresa. Ouviam uma música animada. A mão de Eric apertava a parte inferior da coxa de Frank, que o apreciava com um sorriso largo. Precisamos ser discretos na empresa, disse Eric, sem tirar os olhos do trânsito. Sim. Logo que chegaram na empresa, encontraram Gregório no corredor, antes da recepção. Bom dia, chefe. Sorriu. Os olhos espreitaram-se na direção de Frank, que estava de camiseta, com as tatuagens à mostra. Bom dia, Greg, respondeu Eric, entrando para a sala dele. Gregório foi até Frank com o senho franzido. Estava querendo entender a mudança de humor do chefe. O que aconteceu? Perguntou, sentando-se na mesa de Frank. Nada. Absolutamente nada, disse, ajeitando algumas coisas que estavam sobre a mesa dele. Lindinho, levou a mão no rosto de Frank para conseguir olhá-lo nos olhos. O que foi? Indagou o jovem, desviando o olhar. Você parece tenso. Soltou o rosto dele, voltando o olhar para a porta do chefe. Porém, o Eric não. Estranho. Não sei do que você está falando. Preciso trabalhar. Gregório pegou na mão dele. Hoje é sexta. O que acha de continuar nossa festinha de semana passada? Piscou. Não posso, respondeu, tirando rapidamente a mão. Tudo bem, sorriu saindo. No horário do almoço, Eric saiu da sala convidando Frank para almoçar com ele. Ambos saíram juntos e Gregório os observou de longe. Parece que tinham muito assunto e estavam próximos. Eric o levou em um restaurante longe da empresa, um espaço requintado. O jovem não costumava frequentar lugares como aquele. Sentia-se um pouco perdido, mas empenhou-se para causar boa impressão. Escolheu o mesmo prato que o outro. Não sabia o certo o que iria comer. Somente torcia para que não fosse frango. Você deve estar questionando se sou gay, falou baixinho. Frank inclinou-se um pouco sobre a mesa. Não preciso questionar. Eu sei que é. Eric mordeu o canto do lábio inferior, admirando-o. Não é bem assim. Bom, talvez. Ambos riram. Frank, disse, fazendo o outro arrepiar-se. Era como se seu nome tivesse um poder hipnótico saindo da boca de Eric. Vou explicar tudo isso para você hoje à noite, eu prometo. Tudo bem. Depois do almoço, estavam a caminho da empresa, quando Eric mudou a rota. Não deveríamos ir por ali? Questionou Frank, apontando o caminho correto. Vou deixar você escolher, falou, diminuindo a velocidade do carro. Quer voltar por ali ou quer ir ali? Apontou para um motel e sorriu. Podemos seguir o caminho que o senhor quiser, brincou, fazendo o outro rir. Assim que estacionaram o carro, saíram aos beijos. A atração física era inevitável. Jogaram-se na cama, deixando todos os obstáculos lá fora. Frank ainda não havia parado para pensar em Lívia. A adrenalina e prazer de sentir Eric, seus corpos unidos, a pele agradavelmente cheirosa e macia, os cabelos pretos caindo sobre o rosto suado, o nariz ainda mais perfeito quando visto de cima. Como era maravilhoso aquele homem. Após o sexo, ficaram deitados na cama, um ao lado do outro em silêncio por alguns minutos. Meu chefe vai me matar. Preciso voltar ao trabalho, disse Frank, fazendo o chefe gargalhar, virando-se para Eric, sorrindo. É bom ver você sorrir. Você me deixa assim, falou, o beijando. O jovem parou o beijo. Por que me torturou tanto? Torturei? Você era grosso. Sentou na cama procurando a camiseta. Eu sei disso, respondeu Eric, sentando-se ao lado dele, colocando a mão em seu ombro. Não queria meter você nisso. Ah, está ficando cada vez pior, sorriu maliciosamente. Imbecil. Pulou sobre ele o beijando. No escritório, Gregório percebeu que ambos não haviam voltado do almoço. Então foi para a sala de Eric e ficou lá até ele chegar. Assim que Eric entrou na sala, viu que o colega estava sentado em sua cadeira. O que faz aí? Onde você estava? Indagou. Eric fechou a porta, indo até ele, dando-lhe um selinho. Almoçando. Você pensa que me engana? Perguntou, segurando o riso. Não. Você comeu ele. Olhou para Eric, que sentou na própria mesa, tirando a gravata. O que você acha? Gregório ficou de pé, observando o cabelo do chefe molhado. Seu cretino! Zombou, aproximando-se, apoiando as mãos entre ele na mesa. Você é um tarado descontrolado, sabia? O beijou. Eric parou o beijo. Eu juro que tentei não fazer, mas
Ele é muito gostoso, disse o outro interrompendo. Ele é. Sua boca se curvou em um sorriso malicioso. Por isso você não deixou ele ficar comigo e com o Ernesto? Estava vigiando ele? Não, ajeitou-se tirando o outro da frente e descendo da mesa. Só não queria que vocês o manipulassem. Para que você o fizesse? Não vou fazer isso. Parou olhando para Gregório. Eric, meu amigo, você está usando esse pobre inocente e depois vai jogá-lo fora como fez comigo. Eu ainda estou com você. Não, definitivamente não. Você me liga quando está carente e como eu sou burro, eu vou. Você quer que eu lembre como a nossa história começou? Ah, por favor, não, murmurou Eric. Há uns anos atrás eu vim aqui pedir emprego. Eu era um coitado que não conseguia atrair ninguém. Ouvi coisas absurdas sobre o Sr. de la Rocha, como ele era rude, preconceituoso e autoritário. Quando conheci você, tremia por inteiro, não só por medo, mas você ainda é sensual, sedutor, fascinante. Gregório, Eric o puxou pela gola da camisa. Para de falar. Você foi rígido comigo. Estava sempre brigando, me corrigindo, até que um dia depois de ficar trabalhando até mais tarde, só eu e você. Você lembra? Eric deslizou o nariz pelo pescoço dele. Eu comi você aqui na minha mesa. Foi aí que começou. Os melhores 6 meses da minha vida. Motéis, passeios, viagens, trabalho até mais tarde no escritório. Repentinamente você enjoou de mim. Parou de me olhar, conversar comigo, me tratava como um qualquer aqui dentro, até descobrir que você também não se importava, disse, mordendo o queixo bem definido de Gregório. Porque você foi cretino. Depois de meses chorando por você, comecei a comer todos os homens bonitos que sorriam para mim. Eric começou a rir. Não tem graça. Mordeu o lábio inferior dele. Agora aceito a ideia de ser apenas uma opção para raramente, e não me importo com isso, mas não vou deixar você pisar no coração daquele anjo. Acho que você está com ciúme. Afastou-se indo até a porta. O Frank é diferente de mim, Eric. Eu não vou fazer nada. Ele é doce. Eu nunca fui doce. Cheguei a me apaixonar por você, mas entendi a sua ambição e sabia que não conseguiria lutar contra isso. Vai para a sua sala, Gregório, ordenou, parando ao lado da porta. Gregório foi até ele o beijando. Sim, senhor. Passou por Frank na recepção. Lindinho, sempre que precisar de mim, pode me ligar a hora que for. Obrigado, respondeu sorrindo. Depois que Gregório saiu, Eric permaneceu dentro do escritório, fazendo Frank ter algumas horas livres para pensar no que estava fazendo. Não era justo com Lívia, nem com sua mãe, ele estar metido naquela situação. Imagina o que sua mãe pensaria sobre ele arruinar um casamento. Colocou na cabeça que naquela noite, assim que Eric chegasse em casa e lhe contasse o que havia prometido, sairia imediatamente do caminho. Era fácil, não estava envolvido emocionalmente, só fizeram sexo 3 vezes. 2 dias atrás, ele não fazia ideia de que Eric sentia atração por ele. Estava distraído, refletindo tudo o que precisava falar para Eric sobre eles e o quão aquilo era desrespeitoso com Lívia. Virou-se para o lado e deu um pulo quando viu Gabi parada ao lado dele. Não me viu de novo? Indagou ela. Desculpe. Levou as mãos nos cabelos, ajeitando as ondas como se quisesse limpar seus pensamentos com as mãos. Não participar daquele homenagem te deixou péssimo, disse ela sem se dar conta, olhando assustada para ele em seguida. O que você disse? Levantou-se da cadeira trêmulo. Frank, o Greg é meu amigo, ele me conta tudo. Tudo? Ela sentiu com a cabeça. Então você sabe que eu... Parou de falar, cruzando os braços e sentando-se novamente. Que você é gay? É, eu sei. Não precisa ficar assim, tá tudo bem. Que mundo você vive? Não. Só quem sabia era minha melhor amiga, a Sofia. Agora você sabe. O Greg, o Eric. Arregalou os olhos após deixar escapar o nome do chefe. O chefe sabe? Inclinou-se na direção dele, levando uma das mãos até o ombro dele. O chefe sabe e ficou de boa.
Você está sem casaco, com as tatuagens à mostra. O que fez com o chefe? Frank levantou-se disfarçando. Nada. O que eu poderia fazer? Não sei. Você tem um jeito bem cativante. Já sei. O quê? O coração dele disparou. Você mora na casa do chefe. Ele deve ter visto você em casa sem camisa e não precisa mais esconder. Como que ele aceitou? Foi isso mesmo, respondeu aliviado. Ele disse que posso ser quem eu sou. Que maravilha. O chefe é meio bipolar, né? Deve ser difícil morar com ele. Sabe que quando comecei a trabalhar aqui, ele parecia terrível. Todos falavam horrores dele. Até um mês que ele mudou e virou um amor de pessoa. Conversava, elogiava todo mundo e depois ele mudou de novo. Como assim? É como se fossem duas personalidades, sabe? Entendi. O chefe sabe que o Greg é gay? Claro. O Greg disse que no começo ele não aceitou, mas agora são super amigos, um sempre ajuda o outro. Quanto tempo o Greg trabalha aqui? Sei lá, quase 10 anos. Foi um dos primeiros. O chefe tinha uns 20 anos quando fundou essa empresa. Hoje está com 32. O Greg está com ele praticamente desde o começo. Frank ouvia tudo assentindo com a cabeça, analisando que seria possível que ambos fossem amantes. Ou quem sabe seria somente o ciúme dele falando mais alto naquele momento. Vem ele, falou Gabi, fazendo Frank sentir um frio no estômago assim que viu o chefe aproximar-se. Olá, Gabi, disse Eric sorrindo. Seu cabelo ficou lindo, rosa. Já falei? Não, chefe, obrigada. Sorriu sem entender o humor dele. Hoje é sexta-feira, são 5 horas da tarde, vocês podem ir embora, falou. Aproveitem o fim de semana. Sério, chefe? Indagou ela. Claro. Você pode deixar o Frank em casa? Sim, vou pegar minha bolsa. Saiu empolgada. Frank ficou olhando para ele sem saber o que dizer. Estava próximo da mesa e deu alguns passos, escorando uma das mãos sobre a mesma. Eric se aproximou, levando a mão na nuca dele e massageando. Você vai para casa, toma um banho, descansa, que eu não vou demorar. O jovem bem que tentou falar, mas a voz não saiu. Desmedida era sua surpresa. Em casa conversamos, completou Eric, selando rapidamente os lábios dele e voltando para a sala. No elevador, Gabi e Frank desciam para o estacionamento. No momento em que o elevador parou no 6º andar, Gregório entrou. Onde vocês dois estão indo? Perguntou assim que entrou no elevador. O chefe disse que podíamos ir para casa, respondeu ela, fazendo uma careta feliz. Gregório arqueou as sobrancelhas. É mesmo? Observou Frank, que estava inquieto. O elevador parou e Gabi saiu indo para o carro. Gregório segurou Frank pela mão. Frank, você está bem? Estou. Gregório aproximou-se dele, apertando-lhe a cintura. Por que não passa o fim de semana comigo? Não posso. Afastou-se devagar. Talvez você não seja como eu, murmurou. O que disse? Só estava pensando alto. Vai lá, piscou. Entrou no carro de Gabi, um Fiat 500, colocou o cinto, suspirando pesadamente. Você parece mentalmente cansado, disse ela, ligando o carro e saindo do estacionamento. E eu estou. Deveria desabafar. Não comigo, talvez com um amigo mais próximo. Observava a cidade enquanto ouvia a música que tocava no rádio. Tinha o costume de imaginar várias cenas enquanto ouvias, mas naquele dia não pensou em nada. Quer ir em uma festa amanhã? Não sei. É na casa de um amigo, do Duda. O Gregório vai. Pode ser bom para você. Você acha que devo ir? Sim, Frank. Precisa conhecer pessoas. Ficar trancado naquela mansão com o chefe deve ser tedioso. Ele sorriu, lembrando-se da noite passada. Nem tanto. Gabi parou o carro em frente à casa dos De La Rocha. Pego você aqui amanhã às 10 horas. Está bem. Beijou-a no rosto, descendo do carro. Depois de um banho relaxante e com um pensamento fixo que daria fim nas relações com o chefe, seria firme. Falaria o quanto estavam sendo desleais com a Lívia e como Frank a respeitava. Era grato por tudo que ela estava proporcionando a ele. A pior coisa seria retribuir tudo isso dormindo com o marido dela. Nada o impediria de tomar aquela decisão. Afinal, o que sentia por Eric era simplesmente atração física. E isso resolvia-se dizendo um simples e sonoro não. Vestiu uma calça jeans mais larga,
que deixava a barra da cueca à mostra. Pegou uma camiseta que ficava um pouco mais curta. Assim, se levantasse os braços, chamaria atenção. Sorriu maliciosamente ao pensar aquilo. Mas depois lembrou-se que não deveria fazer. Ouviu o carro de Eric chegar. Então resolveu ficar com aquela roupa. Não que usaria ela para seduzir o chefe, só pensou que não seria o momento de trocá-la. Sentiu que seu coração sairia pela boca quando ouviu a porta bater. Percebeu que ele subia as escadas e resolveu sair do quarto no mesmo instante. Eric foi até ele. Vou tomar um banho e logo desço. Selou os lábios dele. Sorriu, estremecendo. Está bem, falou quase sem voz. Desceu as escadas, sentando-se no sofá. Estava inquieto, com um misto de sensações. Necessitava ser resistente naquele momento, mas não tinha certeza se conseguiria. Alguns minutos depois, Eric desceu. Vestiu uma calça jeans escura, uma regata preta, os cabelos pretos molhados um tanto bagunçados. Agora sim, podemos conversar. Sentou ao lado dele, colocando uma perna sobre a outra. Precisamos fazer isso, disse Frank, com os cotovelos apoiados nos joelhos, ajeitando-se. Frank, não queria envolver você na minha vida, mas o que senti foi mais forte do que fui capaz de controlar. Pensei que maltratando você, combateria o que estava sentindo. Por isso vou começar do início. Me envolvi com uma pessoa faz algum tempo e Lívia descobriu. Na verdade, ela contratou alguém para tirar algumas fotos nossas. É o Gregório? Perguntou Frank, o interrompendo. Ele sorriu. Não é o Greg. A Lívia tem fotos minhas com meu antigo namorado ou amante, seja lá o que achar melhor dizer. Ela ficou doida, me fez inúmeras ameaças, prometeu me deixar sem nada, publicar as fotos. Brigamos muito naquela noite. Ela arremessou algumas coisas na minha direção, quebramos vários objetos de valor na discussão. Então, como ela consegue sempre me controlar muito bem, acabou me convencendo a terminar com ele e ficar com ela. Óbvio que tenho culpa porque coloquei todo o meu dinheiro, vida profissional, antes dele. Na agência, começaram a falar. Souberam de nossas brigas e desencadeou boatos sobre minha traição. Mas estavam todos curiosos para saber quem era a mulher. Então a Lívia pediu que eu demitisse a Anita. Assim, as pessoas pensariam que foi ela. Ouvi falar sobre isso, disse Frank, pávido com a história. Sim, Eric abaixou a cabeça. Ela quase sempre me controla. Frank foi tomado por um sentimento intenso de ódio. Não poderia acreditar que estava respeitando uma mulher capaz de ser tão manipuladora. Isso é um absurdo. Ela assusta as pessoas com todos os meus defeitos sobre ser rígido, preconceituoso, obsoleto, quando na verdade ela é assim, falava Eric, ajeitando-se no sofá e colocando a cabeça sobre o ombro de Frank. Calma, você precisa dar um jeito e mudar tudo isso. Colocou a mão sobre a dele. Neste momento eu só consigo pensar em você. Beijou o pescoço do jovem. Espera aí, o quê? Mas ela é ciumenta. Sabe que você gosta de homens. Por que me contratou para trabalhar com você e não uma mulher? Ela sabe que você é gay? Indagou Eric. Não. Pouquíssimas pessoas sabem, nem a minha mãe. Talvez pensou que vocês ficariam amigos e você entregaria todos os meus passos a ela. Pode ser. Frank virou-se para ele. Sim? Eu não quero mais falar sobre isso. O puxou pela camisa. O jovem sorriu beijando ele. Depois de alguns minutos, encontravam-se nus no sofá, com as pernas entrelaçadas. Frank apoiava a cabeça no peito dele, que o abraçava enquanto encostava o rosto em seus cabelos. Se a Carlota chegasse agora, ela ficaria apavorada, disse Frank. Eric gargalhou. Provavelmente. Eric ergueu o rosto para vê-lo. Você é bi? Não, claro que não. Mas e a Lívia? Foi meio que por conveniência. Desviou o olhar pegando um maço de cigarro. Frank sentou no sofá. Notou no olhar que era desconfortável para ele tocar no assunto. Desculpe. Tudo bem, só não quero falar sobre isso agora. Acendeu o cigarro, ajeitando-se no sofá. Podemos fazer o que quisermos esse fim de semana. Beijou o ombro do outro. Frank não sabia o que estava o esperando, mas sentia-se bem ao lado dele e queria aproveitar cada segundo. Estava sentindo algo diferente diante daquela situação inusitada. Agora que sabia o quanto Olivia havia sido horrível com Eric, as coisas tornaram-se um pouco mais fáceis. Naquela noite, pediram pizza e depois de uma longa conversa em que Frank contou quase toda a sua vida,
terminaram a noite com um bom vinho e sexo no quarto de Eric. As coisas ficavam excitantes quando vinham de Eric, como se ele tivesse um poder de sedução mais forte do que os outros. Era tentador, sexy e carregava um olhar misterioso. Frank reconheceu que talvez estivesse cruzando uma linha tênue, muito perigosa e sem volta, mas ao beijá-lo, sentia que valeria a pena cada risco que corria. Só queria entregar-se a ele sem pensar em um amanhã. Acordou no dia seguinte na cama de Eric, olhou para o lado e sorriu ao vê-lo. Nem mesmo ele sabia o que estava sentindo, mas era bom. Uma animação fora do comum que invadia seu corpo e o fazia sorrir. Beijou o pescoço do outro, deslizando os lábios pelo peito. Opa! Tá. Gente, essa página 131 também não vou ler uma parte aqui bem no finzinho dela, porque pelo mesmo esquema, né, que eu já falei. Vai até a 132, tá? Mas é bem no finzinho ali. É só um detalhe, mas é bem interessante se você conseguir ler, tá? 131 ali no finzinho até a 132. E é bem interessante, assim, bem sexy e tal, bem envolvente. Se você conseguir ler, que mostra um pouquinho também da intimidade deles, né? Minutos depois, desceram para o café da manhã. Eric não sabia cozinhar praticamente nada. Então, Frank preparou panquecas doces, como sua mãe havia ensinado quando ele tinha 10 anos. É uma delícia, você é muito bom, disse Eric, comendo umas das panquecas. Eu sei, sorriu convencido. Que modesto. Certo, o que você quer fazer hoje? Agora? O dia todo. Bom, à noite eu tenho uma festa, sentou ao lado dele. Uma festa? Com os amigos da Gabi. Você sabe que não posso ir em festas, não sabe? Frank assentiu com a cabeça, deu um sorriso torto. E eu gostaria de ir. Certo, virou o rosto olhando para longe. Você não quer que eu vá? Deu uma risada amarga, coçando o nariz arrebitado. Bom, eu não mando em você. Saiu indo em direção à porta. Uma coisa que Frank sabia é que não valia a pena perder a oportunidade de se divertir porque estava transando com alguém. Afinal, ele foi fiel, companheiro e idiota com Alex, até o mesmo dizer que gostaria de tentar ser hétero. Não faria aquilo de novo. Iria na festa, Eric gostando ou não. Precisava se divertir e conhecer pessoas da sua idade. As aulas começariam na segunda e talvez não teria tempo para mais nada. Foi para o quarto tomar um banho, quando seu celular tocou. Oi, mãe. Atendeu terminando de tirar a calça. Estou bem, sim. Estou comendo. Eric entrou no quarto. Parecia arrependido de ter feito uma cena. Beijou o pescoço dele enquanto o ajudava a tirar a camisa. Frank tentava falar com a mãe. Ah, sim, mãe. O quê? O marido dela olhou para Eric, que o fez sentar, deslizando a língua por seu corpo. Ele é uma pessoa adorável. Não, é muito gentil. Amável. Sim, mãe, eu te ligo depois. Deslizou o celular, jogando o mesmo sobre a cama e deitando-se. Ah, Eric. Você pode ir para a festa. Deitou sobre ele o beijando. Tenho sua permissão? Sorriu ironicamente. Claro, se não ficar com ninguém. Sou exclusivo seu? Agora sim. O beijou. Frank retribuiu o beijo, sabendo que estava fascinado pelo jeito dominador de Eric e queria mais daquele homem irresistível, então entraria em qualquer jogo que ele criasse. Ok. E que horas devo voltar, senhor? Perguntou. Que horas a Gabi vem? Às 10. Chegando às 2 horas da manhã está ótimo. Sentou na cama, ajeitando os cabelos e continuou. Você não vai beijar ninguém. Ok, essa parte eu não posso ler aqui, eu acho. São 2 partes que é melhor eu não ler aqui. E nem ir a um canto escuro com ninguém. Ele exige coisas ali. Se você quiser saber o que é, a página 133, bem no finalzinho. Só quero tomar umas cervejas e dançar. Ótimo. Frank gargalhou, notando que Eric parecia de fato estar enciumado. Quando a noite chegou, Frank estava saindo do quarto pronto para a festa. Foi para a sala esperar pela amiga. Eric veio da cozinha com uma taça de vinho na mão esquerda. Sentou ao lado dele, olhando para o chão. Prometa, por favor, que não ficarei com ninguém?
Indagou virando-se para ele. Sim, por favor, respondeu quase sem voz. Foi naquele momento que Frank o viu de um jeito completamente diferente, quase que vulnerável. Gabi ligou, dizendo que estava em frente à casa. O jovem selou os lábios dele. Prometo. Eric ficou compenetrado na taça de vinho. Identificou naquele momento um vazio que jamais havia sentido em toda a sua vida. Não entendeu o que estava acontecendo, mas notou que Frank seria diferente de seus outros amantes. Chegaram na festa, uma casa de luxo, beira-mar. Gabi havia dito que um amigo de Duda que estava dando a festa era dono de uma rede de hotéis famosa e que gostava de dar as melhores festas de luxuoso. Mas eram praticamente exclusivas. Eles só entraram porque Duda conseguiu colocar o nome deles na lista e os recebeu na porta. Enquanto Frank admirava a casa e a decoração exagerada, Duda veio até ele, apresentando para o dono, que queria conhecer o rapaz da campanha de La Rocha. Um senhor com uma bermuda e regata branca, em torno de uns 50 anos, sorridente e bronzeado, apertou a mão dele. Muito prazer, Frank. Pode me chamar de Jaime. Falou. Assim que Frank apresentou-se, você precisa conhecer o meu filho. Duda, você viu o Tom? Acho que ele subiu, Jaime. Respondeu. Bom, vocês vão acabar se conhecendo. Fica à vontade, Frank. Muito obrigado, Jaime, disse Frank, observando que o homem odiava ser chamado de senhor. Andou um pouco passando por pessoas que não conhecia, reparando que estavam alegres, e a maioria acompanhada. A música ainda não estava alta. Era possível que não haviam chegado todos os convidados. Subiu uma escadaria toda em vidro, chegando em uma sala grande, que o deixou boquiaberto, sofás enormes, a visão perfeita do mar. Foi até a sacada, olhando para a praia que estava iluminada. Sorriu, lembrando que, se estivesse em Morro Vermelho, provavelmente estaria olhando uma série deitada em sua cama. O que você usou? Vou querer um pouco, disse um rapaz que se aproximava dele. Frank virou-se, apreciando o cara, que tinha um sorriso bonito, quase inocente. Nada, nem uma bebida também, sorriu de volta. Precisamos mudar isso. Tocou o braço de Frank para que o acompanhasse até a sala. Um rum? Caminhou até uma pequena mesa onde havia várias bebidas. Claro, respondeu, sentando-se em um dos sofás. Você é daqui? Voltou com as bebidas, sentando-se. Não, só vim estudar e trabalhar. Frank afastou-se um pouco. E você? Sou. Sorriu novamente daquele jeito encantador. Você parece nervoso. Aproximou-se um pouco mais, afastando a mecha de cabelo que estava no rosto de Frank. Qual seu nome? Frank. Vou pegar mais uma bebida, Frank. Minutos depois, Frank encontrava-se um pouco atordoado, sem saber o que estava acontecendo. Era como se seu corpo estivesse flutuando, como se pequenas formigas subissem por seu corpo fazendo cócegas. O outro jovem aproximava o corpo do seu, quando Gregório chegou. O que é isso? Indagou. Só estamos nos divertindo, respondeu o outro jovem. Frank começou a rir, não conseguia articular palavra alguma naquele instante. Você o drogou? O garoto riu. Talvez. Você é idiota, não precisava isso. Pegou o Frank pela mão e ajudou a levantar do sofá. Vamos sair daqui, Frank. Podemos nos divertir os três, insistiu o garoto. Nem pensar. Não com o Frank desse jeito. Vou levar ele para minha casa. Saiu, carregando Frank até seu carro. E aí nós vamos para o capítulo 9, que é Bem-vindo aos Joguinhos. E a página é a 137.